Vem cá, vamos falar de uma coisa séria? Eu acho que esse negócio de olho acaba pegando olho gordo, né? Porque você teve um acidente de carro, não teve? Olho gordo. Pois é, eu tive um acidente de carro. E antes do acidente eu recebi um presente muito desagradável. Peraí, que a gente vai falar assim. Peraí, que eu vou até bater lá pra tirar esses... Cadê a... Parece que teve alguma coisa aí de uma... trabalho, macumba... Trabalho espiritual, desculpa, não pode falar macumba, desculpa. Trabalho espiritual, pé de galinha, despacho. Pode falar despacho? Não pode, desculpa. Trabalho. Eu não sei como é o nome, não foi intenção, mas um ebózinho, um ebó. Pé de galinha é uma coisa ruim. Olha só, uma estranha história. Ela estava em casa, de repente recebeu um pacote, de repente quase foi. Pode aí a história. O sucesso de Stephanie parece ter despertado inveja na concorrência. E tudo indica que a Absoluta foi vítima de um trabalho espiritual. Então, eu estava no show, recebi um presente e quando chegou no hotel, a Rode foi abrir os presentes, uma coisa muito mole. Então, ela até estranhou. Aí eu comecei a pegar naquele negócio mole, só que estava enrolado num papel de presente, não tinha como desconfiar. E quando eu abri, era um pé de galinha, sim, cru e com sangue, horrível, foi péssimo, foi horrível. Quando uma pessoa, ele faz uma oferenda e desta oferenda ele extrai o pé da galinha, o que ele está fazendo? Ele está dando aquele espírito sem luz, aquele espírito obsessor, ir de encontro à pessoa. Quando a pessoa pega na mão esse pé de galinha, ela está recebendo toda a influência maldosa desse espírito. E eu saí gritando, procurando o quarto da minha mãe. Mãe. Nunca tinha recebido um presente assim. E eu bati no quarto da minha mãe e mostrei para minha mãe o presente, o pé de galinha, aliás. E foi horrível, foi horrível. Minha mãe ficou assim, sem palavras. Ela pegou o pé de galinha e, assim, ela pegou e começou a queimar o pé de galinha. Ela queimou o pé de galinha e rezou o Pai Nosso. No momento em que nós estamos rezando o Pai Nosso, nós estamos, de certa forma, falando com Deus. Então o nosso espírito, não o nosso lado racional, o nosso espírito, ele cresce na fé. Ele vai em busca de um socorro, de uma luz, de uma paz. Eu não quis ficar lá no momento, né? Foi só ela assim pro canto e ela queimou com o pessoal do hotel, o pé de galinha, mas quase que não queimava. Foi horrível, foi muito difícil. Naquele momento em que ela tentou queimar, e é muito difícil você queimar um pé de galinha, mesmo que ele não seja usado para um trabalho, para um ritual, é difícil. Não podemos entender que não queimou porque o pé de galinha tinha um trabalho em cima dele. Não, porque a gente sapeca, né? Se fala isso, se sapeca no fogo, não se queima no fogo. Logo depois, a minha mãe foi para o quarto e a minha irmã ligou para minha mãe e dizendo que tinha sonhado comigo. Tinha sonhado que eu estava pegando fogo. E ela foi olhar na internet para ver o significado disso. Porque ela sempre olha, ela é sempre assim. Então, ela foi ver o significado e disse que é acidente. O obsessor, ele já rondava para fazer o que ele tinha que fazer. Ele iria realizar o trabalho que ele se propôs a realizar quando ele recebeu aquela oferenda. Então, ela teve o quê? Um aviso, ela teve um sentimento, isso chama intuição. Ele vem através do espírito, ele vem através da alma e não através do lado racional. O que eu fiquei mais impressionada com isso foi que antes de tudo isso acontecer, a minha mãe sentiu alguma coisa assim, porque a gente estava sem o cinto. E a minha mãe, de repente, ela começou a se arrepiar dentro do carro. A gente estava todo mundo normal dentro do carro e a minha mãe começou a se arrepiar. E minha mãe falou assim: Stephanie, coloca o cinto. Então, assim, eu escuto sempre a minha mãe e coloquei o cinto, né?
O motorista, assim, de primeira já começou a sorrir. Que nada, não vai acontecer nada aqui não. E a gente colocou o cinto, todo mundo colocou o cinto. E aí aconteceu o acidente. Atravessou um animal na frente do carro, estava neblina muito forte mesmo, e o carro capotou 3 vezes. Foi avisada. Disse, olha, põe o cinto de segurança. Como se falasse assim. Foi uma intuição. E naquele momento já estava a briga ali. O espírito obsessor já estava do lado dela. Porque ela que esse espírito obsessor queria. Era ela que o obsessor desejava. Isto não tem nada, por exemplo, a ver dela ter pego o pé do frango, ela ter tentado queimar, ela ter rezado. É que o trabalho era feito para ela. Ou ela pegando, ou ela não pegando, seria para atingir ela. Agora, o que ajudou muito, o que salvou muito, foi este lado dela guerreiro. Foi este lado dela de ter uma proteção espiritual corajosa. Então é uma pessoa que cuida espiritualmente de si própria. É uma pessoa que tem fé. E a fé nos faz corajosos. A fé dá ao nosso espírito luz, dá ao nosso espírito sabedoria e nos livra de todo o mal.